tudo bem? Eu sou a Carol e é com muito prazer que eu anuncio que está começando mais um Music Master. No programa de hoje vamos receber o Ivan Ferreira. Ele é integrante da banda Filarmônica de Passárgada e vai contar pra gente um pouquinho sobre o funcionamento da banda. Então fica com a gente. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Music Master. Eu sou o João Vitor e hoje apresentarei mais um replay. No programa de hoje teremos como entrevistado Ivan Ferreira. E aí, como você está? Tudo bem, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na FM TV. Nós agradecemos sua presença. Primeiramente, você faz parte do mundo da música. Queria saber um pouquinho mais de como surgiu esse interesse, como você começou a estudar, colocar em prática. Como foram seus primeiros passos? Se eu disser que eu não sei... a minha mãe conta assim que quando eu era criancinha, uns 3, 4 anos, eu adorava ouvir música. E aí... A memória mais antiga que eu tenho disso assim, é que tinha uma emissora de TV quando eu era criança que passava uns concertos de orquestra da segunda para terça-feira de madrugada, assim, e eu ficava acordado para assistir esses programas toda segunda-feira, assim. E aí a minha mãe viu que eu gostava muito, assim, e aí com 9 anos de idade, de tanto eu insistir que eu queria estudar música, principalmente piano, aí ela conseguiu arrumar um professor particular na minha cidade e eu comecei a estudar lá no interior de São Paulo. Eu sou de Jaú, uma cidade no centro do estado de São Paulo. E aí ela arrumou um professor para eu começar a tocar piano lá. Aí com 17 anos, inevitavelmente, eu quis procurar outros caminhos para aprimorar os estudos que eu estava fazendo. Tomei a decisão de me profissionalizar nisso, então eu saí da minha cidade e ingressei no Conservatório de Tatuí, que é uma instituição mantida pelo governo do estado, tem mais de 50 anos de história. E eu sabia que lá a qualidade do ensino era profissionalizante, e aí eu fui para lá. Aí lá ingressei, comecei a estudar piano lá, e aí lá eu conheci o fagote. E aí eu comecei a estudar os dois instrumentos paralelos, depois eu tive que tomar uma decisão, e aí optei por me profissionalizar só no fagote. E aí veio faculdade, mestrado, doutorado, tudo seguindo nessa área do fagote. Então, fagote. Esse instrumento, sim, posso dizer, nem um pouco convencional aos demais. Popularmente bem pouco conhecido também. Não se divulga tanto sobre esse instrumento. E eu quero saber como... Assim, você já, no decorrer da sua carreira, já tocou em várias orquestras, já fez várias apresentações ao redor do Brasil, acho que até internacionalmente também. Quero saber como é a sua relação com o fagote, decorrente dessa não popularidade dele. Como você se vê? O fagote é um instrumento não muito conhecido mesmo. Eu elenco alguns fatores que fazem com que o instrumento seja assim um pouco desconhecido. Um deles é a falta de uma fábrica que faça com que as pessoas tenham mais acesso ao instrumento. São poucas fábricas no mundo. É um instrumento grande, né? Daqui a pouco a gente vai poder ouvir, conhecer o fagote. E é um instrumento pesado, assim, ele pesa 3 quilos, ele é construído de madeira, então se a gente pensar que a maioria das pessoas começa a dar desde criancinha, é um instrumento que traz um desconforto corporal para as crianças, então eu acho que isso pode assustar. E aí as crianças acabam optando por outros instrumentos mais conhecidos, né, como violino, flauta, ou até o piano, que foi onde eu comecei, né. Mas lá na escola profissionalizante, quando eu estava, né, no Conservatório de Tatuí, eu tive a liberdade de conhecer o instrumento, de me dedicar a estudar todas as horas que eu podia estar lá praticando.
e acabei me encantando com a sonoridade, com a função que o instrumento tem em grupos musicais e com o mercado de trabalho, que é um mercado... Algumas pessoas vão até dizer que é mais lucrativo estar no fagote do que no piano, mas não é só isso, né? As possibilidades de trabalhar, de fazer música, de fazer interações com as pessoas, as possibilidades que o fagote me abriu me interessaram e me levaram por esse caminho de estar no fagote, né? E como você pontuou na sua apresentação aí, eu pude conhecer o Brasil e o mundo por causa disso, né? Então, eu acho que esse foi um elemento importante para eu fazer essa troca de instrumento. E aí eu poder ter essa troca com outros músicos do Brasil e de fora do Brasil também. E aí a carreira que eu tenho também com o fagote é muito diversa, né? Além de lecionar, tá na área acadêmica, fazendo doutorado agora. Eu posso tocar música erudita, posso fazer música popular. Posso não, eu faço, né? Música erudita popular, música erudita de orquestra, música erudita de câmara, brasileira, francesa, alemã, americana. A possibilidade de trabalho que eu tenho com o fagote me deixa muito feliz, assim. Praticamente a questão da oferta e procura, como você disse, o piano é muito mais divulgado, muito mais procurado e por isso, de certa forma, acaba que saturando o mercado, assim. E o fagote, já por ser mais desconhecido, acaba meio que passando por baixo, tendo que dar algumas voltas, assim, mas justamente isso que te proporcionou esse conhecimento, essa experiência que você teve. E como você disse, além de música erudita, você toca também música popular. E também sei que você faz parte de uma banda de música popular. Eu queria saber como é a sua relação com a banda e sua relação de músico, de fagotista com os outros instrumentos dessa banda. Legal. No meio musical, né, a gente encontra um pensamento que é o seguinte. Ou eu sou músico erudito, o pessoal chama de clássica, músico clássico, ou eu sou músico popular. Se eu estou inserido na música clássica, na música erudita, música de concerto, eu tenho que aprender e desenvolver no ambiente que eu estou inserido uma linguagem daquele tipo de música. E se eu estou inserido na música popular, também é bem quisto que eu esteja inserido dentro desse mundo para pegar a linguagem desse mundo. Então é muito difícil você ver pessoas que transitam pelos dois mundos, da música erudita e da música popular. Porque exige-se essa imersão quase que total assim, num dos dois mundos e você acaba não tendo tempo ou espaço também se você transita nos dois. E faz um certo sentido, né? Isso para mim sempre foi uma questão, porque, como eu disse, desde criança eu gosto e consumo música clássica. Não tenho nada contra a música brasileira popular, nada, mas eu não sei explicar o porquê eu gosto tanto de música clássica. Então, como você disse, também aí, né, para o público entender, o ambiente de trabalho para fagote é muito grande, então a gente demanda muito tempo tocando aqui e ali nas diversas coisas que aparecem para a gente fazer, então desenvolver a linguagem popular nunca me sobrou muito tempo. Mas aí eu ingressei na Universidade de São Paulo para estudar bacharelado em fagote, especializado em música erudita, em 2006. E aí em 2007 eu conheci o Marcelo Segreto, que foi o fundador da Filarmônica de Passárgada, que aí em 2008 ele teve essa ideia de fundar a Filarmônica de Passárgada. E a Filarmônica de Passárgada, ela desenvolve um trabalho e possibilita eu estar lá dentro desenvolvendo o meu trabalho também, que é uma mistura dos dois mundos. A gente não coloca limites para o que cada um faz lá dentro. Cada pessoa da Filarmônica tem uma segunda formação além de músico, ou musicista, no caso das mulheres, e traz aquilo para a banda para
para compor o que é a nossa sonoridade e a nossa performance. Só para ter uma ideia, a nossa cantora Paula Mirhan, ela é formada em teatro. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de assistir um show nosso, vê que ela é uma cantora diferenciada, porque ela tem a postura da atriz no palco. Muito mais do que a voz bonita, é a postura da atriz. O Fernando Rena, nosso pianista, ele trabalha com estúdio de som de cinema. Então, quando a gente vai para estúdio, o olhar que a gente tem para a sonoridade da banda com um cara especializado em estúdio é muito grande. Então, cada um contribui de uma forma. E o trabalho da Filarmônica que eu faço lá é muito bacana porque o Marcelo ele criou uma banda de música popular, mas que os instrumentos mais eruditos, eles não têm que ter uma linguagem 100% popular. Nós buscamos uma interação ali entre música popular e o universo de música de câmara. Então, tanto eu como a Renata Garcia no clarinete, o Fernando no piano, acordeon, o André Teles, que é o cara que faz processamento eletrônico em tempo real da banda, com influências da música eletroacústica, né, que ele aprendeu também na faculdade de composição. Então a gente tem a possibilidade na Filarmônica, e isso me deixa muito feliz, de poder criar um tipo de música diferente, que foge dessa dicotomia que o mundo prega de música clássica e música erudita. Então ali eu posso ser um músico erudito de câmara dentro de uma banda de música popular, buscando desenvolver uma sonoridade, uma linguagem própria minha, que não é nem erudita e nem extremamente popular. Acaba que pegando os dois, não necessariamente em partes iguais, mas assim, fluindo entre eles. Não para não ficar algo muito travado, algo muito fechado, algo muito quadrado. Já que você falou da banda, eu queria saber qual é o nome desse seu último trabalho com ela. Esse último disco que a gente lançou agora no primeiro semestre de 2022 chama PSSP. É um trabalho que a gente começou a gravar em janeiro de 2020. E aí a gente estava num ritmo alucinado, já quase finalizando o CD. A parte de estúdio faltava muito pouco para terminar e de repente entrou a pandemia. E aí tudo fechou, aí a gente teve que esperar e aos poucos, conforme as coisas podiam ser abertas, podiam ser feitas, a gente começou a finalizar o CD. E aí a gente teve a felicidade de agora, no primeiro semestre de 2022, ou seja, 2 anos depois de iniciado o projeto, poder lançar num show no Sesc Pompeia. E é um CD muito bonito, né? O Marcelo Segreto, ele é o compositor majoritário das músicas, ele tem muitas parcerias, né, com a Paula, com o Fernando do piano e com outras pessoas também. Mas ele é o compositor-chefe, assim, que carrega o trabalho, né, essa parte da banda. E aí ele quis fazer uma homenagem à cidade de São Paulo. Então PSSP é um trocadilho aí com a cidade de São Paulo. E o PS vem daquele pós-scriptum que a gente coloca em carta, né? Então a gente, quando diz uma coisa, a gente esquece de alguma coisa, coloca o PS no final da carta para poder dizer o que... E aí esse CD, ele fala muito de coisas da cidade de São Paulo, né? De muitas realidades. Ele fala das ruas, os nomes das ruas, né? Porque uma cidade com quase 500 anos, como a gente tem em São Paulo, né? Não estou enganado não, né? Quantos anos tem em São Paulo? Eu sou do interior, não tenho muito decor a idade da cidade de São Paulo, mas eu imagino que é chegando ou passou dos 500. Ela tem, conforme a gente vai andando, principalmente pelo centro, né? E andar pelo centro é uma história, ver a história que aconteceu ali, colocada em monumentos, em prédios, em nome de ruas. E aí, uma das músicas, por exemplo, é falando do que é a relação desses nomes de ruas, né?
Então ele vai fazendo o levantamento histórico e aí faz a composição de que aquela rua é primo dessa, que casou com aquela. Então quem são os personagens que dão nome à cidade de São Paulo, né? Outra música que ele traz uma coisa importante é a quantidade de rios que em São Paulo tem, que estão todos cimentados ou asfaltados embaixo dos prédios aí, né? Então a gente conhece alguns, né? O Anhangabaú, lá onde está o Teatro Municipal, tem um rio que passa ali embaixo, né? O Tamanduateí, eu moro no ABC aqui de São Paulo, e tantos outros rios que estão aí enterrados, né? Então o CD é um trabalho completo assim de pensar questões antigas, históricas e atuais da cidade de São Paulo. Tem uma música que eu acho muito bonita, que fala sobre a relação dos moradores de rua, na Cracolândia, como que isso tem afetado a vida dessas pessoas diretamente e indiretamente a nossa. Nós como cidadãos é muito ruim ver outros cidadãos ali naquela situação, não sendo muito bem tratados pelo poder público, com poucas políticas públicas para cuidar deles. Então é isso, esse CD, ele fala da cidade de São Paulo. A gente já teve outros CDs, né, uma temática mais abrangente, e essa quis dizer especificamente da cidade, que é onde a gente mora, né? Onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente tem os nossos relacionamentos profissionais, pessoais, e questões da cidade que estão aí que às vezes as pessoas não pensam. Fala pra gente como a gente pode encontrar tanto a banda quanto você nas redes sociais. A banda tá no YouTube, nós temos alguns clipes que são bem divertidos. Os nossos clipes são sempre dirigidos pelo Thiago Ricarte, que é um cineasta jovem brasileiro, muito criativo. A gente consegue, pelos clipes da banda, entender um pouco da relação do Thiago Ricarte, do Marcelo Segredo da banda, e essa interação que dois artistas conseguem promover com os seus ambientes artísticos. Então a gente consegue encontrar a Filarmônica de Passargada no YouTube, no Facebook, no Instagram. Os nossos CDs estão em todas as plataformas de streaming digital, né? Deezer, Spotify, essas aí. E vocês podem me encontrar no Instagram como Ivan Ferreira. E é isso. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista. Então fica aí que logo após o intervalo teremos uma apresentação.
O programa Music Master fica por aqui. Até a próxima!